A unidade de conta. Unidade de conta. O que seria a unidade de conta? A unidade de conta é o que permite o sistema de preços, o sistema, a gente precificar coisas, né? Então, quando eu vou no mercado, eu olho essa lata de refrigerante aqui, que poderia estar patrocinando esse canal, e tem lá um preço. Aqui, por exemplo, na minha cidade é R$3, mas na sua cidade pode ser diferente. E isso é uma coisa muito interessante do sistema de preços. Isso acontece com muitos produtos. Combustível, por exemplo, você vai na região norte, a gasolina é R$8, lá no meio do mato, R$10. Sim, existe. E aí você vai em São Paulo, está 5 e pouco. E aí você vai para cá para o sul, está 6,50. E aí, enfim, esse é o sistema de preços. O sistema de preços, ele é importante. Tem um cara aqui da escola austríaca chamado Friedrich Hayek. O Hayek ganhou um prêmio Nobel por conta da sua teoria de preço, por conta da interpretação da teoria de preço. Por que isso é importante? Porque o preço, ele é a régua da economia, é uma das réguas da economia. A partir do preço, eu consigo saber se essa Coca-Cola ela está escassa ou não. Então, nós estamos agora em 2025 e você vai notar que o preço do café está bem caro, assim como o preço da carne, assim como o preço de várias coisas. E existem... Eu não quero entrar no assunto de inflação, porque isso é um assunto para outro vídeo, é um assunto muito longo. Mas, enfim, vamos dizer que nós estamos num padrão monetário igual ao ouro, um padrão monetário de ouro, e o governo não imprime dinheiro. Vamos supor isso. Mas aí eu notei que o preço do café aumentou. O preço do café está subindo. O que isso significa? Que está faltando café? É óbvio, está faltando café, por isso que o café está tão caro. E por que a gente pode inferir isso? Porque teve quebra de safra, porque teve geadas, porque teve incêndios, né? Porque não houve investimento na produção de café e aí produziu menos café. E o preço, por isso que o Hayek ganhou um prêmio Nobel, porque o preço transmite essa escassez para o mercado e os capitalistas, que são os empreendedores, que são os empresários, que são as pessoas que trabalham, são as pessoas que alocam recursos, são as pessoas que produzem para a sociedade, vão olhar para aquilo ali e falar: eu acho que eu posso produzir café. Eu tenho um terreno lá, um sítio, o clima é bom, tal, então eu vou produzir café, porque o preço está muito bom. E aí, naturalmente, com esse sistema de preços, essa coisa bonita, você resolve o problema sem governo, sem minerador, sem nenhum agente. O mercado resolve esse problema. Mas para isso, você precisa ter uma unidade de conta, né? Que é uma coisa que você, gostando ou não, as moedas fiduciárias, que são aquelas que o governo imprime à vontade, como o dólar e o real, eles são unidade de conta. Olha só que interessante. Quando eu vou no mercado, essa Coca-Cola custa R$3. Note, R$3. Então, hoje, o dólar é a unidade de conta mundial. Então, todos os produtos internacionais são negociados em dólar. A unidade de conta é o dólar. O preço do café está na Bolsa de Londres, que é uma cotação em dólar. O preço do ouro é dólar. O preço do minério de ferro é dólar. O preço da soja é dólar. O preço do frete marítimo é dólar. O preço do petróleo é dólar. O dólar é a unidade de conta internacional. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época, por muito tempo, o ouro e a prata foram unidades de conta. Inclusive, se você lê livros, inclusive como a Bíblia, ou até livros antigos, você vai ver lá que o imposto era tantos dracmas. O que são dracmas? Dracmas é uma certa quantidade de prata. Note que nem sempre é gramas, pode ser onça, pode ser dracmas, pode ser a unidade de conta, mas a unidade de conta é prata. Era uma unidade de medida da época. Era assim, então, era assim que as pessoas mediam se as coisas estavam caras, se as coisas estavam baratas. E qual que é o ponto aqui da unidade de conta? Esse é só o primeiro item. O ponto é que o Bitcoin não é unidade de conta. Não é unidade de conta. O Bitcoin não é usado para precificar a Coca-Cola. E aí o argumento que alguns Bitcoiners vão usar:
Ah, mas ele será um dia no futuro, ele vai ser unidade de conta. Que eles usam esse argumento para um monte de coisa. Ah, no futuro, na hiperbitcoinização, a gente vai estar em Marte e aí as coisas vão ser em Bitcoin. Não, não vão ser em Bitcoin. O Bitcoin hoje não é usado para precificar nada. Não é usado para precificar nada. Por conta de vários fatores que nós vamos abordar aqui numa série de vídeos. Eu não vou conseguir elaborar muita coisa em um vídeo só. A gente vai ter que fazer vários vídeos realmente. Um dos motivos de por que o Bitcoin talvez não seja unidade de conta é porque ele não é um ativo do mundo real, né? E também porque ele não cumpre o teorema da regressão de Mises, que é um outro assunto que eu vou deixar para um vídeo separado. Mas enfim, o argumento é: o Bitcoin não é unidade de conta. O Bitcoin nunca foi unidade de conta. E o Bitcoin nunca será unidade de conta. Os metais preciosos já foram unidade de conta. O dólar é a unidade de conta mundial. E até as moedas fiduciárias são unidade de conta. Inclusive, eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos comentários, em algum lugar, um vídeo da Venezuela. Lá na Venezuela, olha só que fenômeno interessante para a gente entender de economia, de coisas que surgem naturalmente de forma emergente. Na Venezuela passou por uma hiperinflação. E as pessoas começaram a usar dólar, começaram a usar Bitcoin, começaram a usar ouro. Sabe o que aconteceu na Venezuela? As pessoas pararam de usar Bitcoin e criptomoedas. Por conta dessa volatilidade que eu disse no início do vídeo. Uma moeda... Como é que é a frase lá do Mises? Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Então as pessoas pararam de usar criptomoedas e altcoins. E elas foram para duas coisas. Isso aconteceu na Venezuela: dólar e ouro. Apesar de que eu vou ser honesto em falar que dólar está sendo mais usado na Venezuela do que o ouro. O ouro está sendo usado em cidades mineiras, ou seja, cidades mineradoras. E isso aconteceu aqui no Brasil e ainda acontece. Se você for em cidades de garimpo, você vai lá na farmácia. Isso acontece no Brasil profundo. E isso aconteceu nos anos 80, quando teve um Gold Rush aqui no Brasil. Serra Pelada, enfim. O que acontece? Você vai lá numa cidade, Poconé, por exemplo. Poconé, Alta Floresta, cidades aí de ouro. E aí você vai lá na farmácia. Na farmácia o cara vai aceitar reais, mas ele vai ter uma balancinha também. E aí nessa balancinha ele vai pesar o ouro e aceitar o ouro. E é exatamente isso que está acontecendo na Venezuela. Mas olha só que interessante. Como a Venezuela, o pessoal parou de usar bolívares e parou de usar cripto, e estava usando dólar, e nas cidades mineiras estavam usando ouro, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo que prova isso que eu estou falando. O que aconteceu? Existem supermercados em que você vai lá no supermercado, vai lá olhar o café ou a Coca-Cola e está lá escrito 0,05 gramas, 0,01 grama, 0,1 grama, em gramas de ouro. Ou seja, naturalmente o ouro voltou a ser unidade de conta. Voltou a ser unidade de conta nessa cidade da Venezuela. E é isso, é bem interessante esse fenômeno de ser unidade de conta. Eu penso que o Bitcoin por ele não cumprir o teorema da regressão, por ele ser um ativo muito volátil, por ele não estar ligado a nada do mundo real, né? E também por ele ter uma oferta limitada. Uma oferta limitada